Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. E hoje estudaremos mais uma obra desse autor espiritual que se chama Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E estudaremos o capítulo de número 1, intitulado Renovação. E aqui encontraremos André Luiz como já sendo um cidadão de nosso lar, como um espírito já liberto de suas imperfeições humanas e que está buscando com um grande afinco a espiritualidade superior e, indubitavelmente, um espírito já arrojado em buscar a sua perfeição moral. E não se trata mais daquele André Luiz que foi resgatado lá do umbral e agora trata-se de um espírito renovado, modificado e que superou suas limitações. E aprendemos essa lição de renovação aplicando também em nossas vidas. E Emmanuel passou para o Chico a seguinte mensagem: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo final. E esse poder que Deus nos deu a todos nós, que é o de podermos nos renovar sempre, dando-nos oportunidades para recomeçarmos de novo, refazendo e reconstruindo o nosso futuro. Temos que ter esperança nessa máxima para que os nossos sentimentos e condutas sejam renovados. E André Luiz começa assim o capítulo. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas, agora, vendo-a profundamente identificada com o seu segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então, meus amigos, André Luiz começa se reconhecendo que estava preso ainda aos sentimentos terrenos, em função de laços inferiores que o ligavam à sua vida na crosta. Tinha agora um novo entendimento
e um novo horizonte que lhe estava despontando, o que ajudou a se desvincular daqueles sentimentos inferiores que lhe traziam profundos padecimentos. E observamos aqui que o que fez ampliar seus horizontes espirituais foi justamente a dor que agira em sua construção mental e quebrou a concha, como ele mesmo define. E é o que acontece muitas das vezes conosco. Criamos um bloqueio ao nosso campo mental, no qual passamos a viver em um mundo paralelo à realidade. E às vezes confundimos nosso sentimento como sendo amor, né? E na realidade não passa de uma atração física, sentimento de posse, vaidade. Quando chega em nossa vida a mestra chamada dor, nos mostrando a realidade para que realmente possamos sentir o amor na sua mais profunda acepção da palavra, e acontece o que ele nos relata. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. E muitas das vezes nossa visão é tão limitada, fazendo que tomemos decisões e comportamentos levianos, e o que é pior, reflete como consequência uma relação limitada com o nosso Deus. E ele continua: pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivessem em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma, órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Então, até agora, André Luiz já visitava a sua casa, né? Não como pai da família que construiu, mas como um servidor espiritual que se propõe em trabalhar auxiliando o próximo, e agora já entende que seus filhos não são a sua propriedade. E essa é uma situação muito difícil de se aceitar, tal como enxergar os filhos como não sendo uma propriedade nossa, porque são, em primeiro lugar, filhos de Deus, né? Que Deus nos deu, a nós pais, a responsabilidade de auxiliá-los na medida de nossas forças e possibilidades. É nesse ponto que podemos refletir quanto ao apego que temos à nossa família terrena.
nos esquecendo que existem laços de amor além dos consanguíneos, não desenvolvendo o amor universal, vivendo uma encarnação, às vezes inteira, em um amor egoísta, pois todos nós somos uma família, filhos de um mesmo Deus. E agora, André Luiz começa a perceber que as leis sublimes regem a evolução das criaturas, e essas mesmas leis a que ele se refere são as mesmas leis que regem o universo infinito. E ele continua: a natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Então André Luiz agora relata que passou a observar com mais atenção a vida, liberto da concha, que o impedia de enxergar as maravilhas que o Todo-Poderoso nos reservou. Agora trata-se de um André Luiz mais reflexivo e que consegue enxergar a imensidão da natureza e traz para si os benefícios desse aprendizado. E reparem no grau de consciência de André Luiz, que admite que até então viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado consigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. O que isso quer dizer? Vaidade, orgulho, egoísmo. Então, ficamos tão focados em nossas próprias necessidades e interesses pessoais que não enxergamos as maravilhas que estão ao nosso redor. E apesar dele estar em um palácio brilhante, como ele mesmo define, era um enfermo que não conseguia enxergar além de suas próprias necessidades. E não é assim que muitas das vezes não agimos perante a vida? E ele continua: a conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes.
não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação do Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que o encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual, assim dizia André Luiz. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Conquanto as situações da natureza inferior, sentia-me liberto de pesados grilhões. Porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e ali trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Então agora André, o que mais empolgava a ele era a conversação com a espiritualidade, né? Perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna, passou a dirigir seu amor aos enfermos nas câmaras de retificação, exatamente como amava a sua família terrena. A sua conversação era mais para assuntos espiritualizantes, né? E desejava saber como poderia ser mais útil. E começou a mudar seus sentimentos em relação à sua solidão, através do amor de todos que o estavam amparando e instruindo. E por fim, Narcisa faz uma analogia da trajetória evolutiva de André Luiz, lembrando-lhe da importância da meditação no Evangelho, lembrando-lhe que o mundo encheu seu coração de sentimentos mundanos, mas que agora era uma taça luminosa, porém vazia, pois o fazia se sentir liberto de pesados grilhões, apesar de não mais possuir o lar terreno, a esposa, os filhos amados. Enfim, André Luiz trabalhava para o bem de todos, mas sem estímulos, e isso o comovia muito. E ele continua: vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: enche a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas
em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você, presente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Então aqui Narcisa lhe envolve de sublimes reconfortos e o desperta para as lições do Mestre, que quanto mais observamos seus ensinamentos, mais crescemos no entendimento de seus ensinos. E ela continua: e conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmeras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvítreo valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Então aqui Narcisa encerra esse capítulo, e ela, em sua percepção doce e amável, instrui André Luiz, dando-lhe forças para aproveitar ao máximo novos cursos de serviço no Ministério da Comunicação, deixando nele uma profunda gratidão e esperança nas tarefas que havia no porvir. Então eu encerro aqui este capítulo desta obra, Os Mensageiros, capítulo 1, e aguardo todos vocês na próxima semana com mais um capítulo de uma outra obra desse autor espiritual para refletirmos novamente. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ilumine a todos nós. Até a próxima.